Tudo bem, queridos? Então, vocês estão aí com a apostila, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso, né? Que é um assunto sobre o fruto do Espírito. Que a gente sabe que a intenção de Deus ao criar o homem, entre várias coisas, mas a mais importante que nós podemos colocar era que nós fôssemos semelhantes a Jesus, né? A gente falou um pouco isso lá naquela minha aula sobre realidade da nova criatura, mas a intenção dele ao criar o homem era essa, basicamente, de que o homem fosse semelhante a Jesus Cristo. Por isso que nós fomos criados, né? Então tem uma passagem em Gênesis que todo mundo conhece, Gênesis 1:26, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele já está dizendo tudo. Fazer o homem para quê? Ele mesmo está respondendo, né? Ele, a Trindade, aqui falando, façamos. Ele nem falou, vou fazer o homem. Ele já coloca a Trindade com o objetivo de que o homem fosse criado para ser semelhante a Jesus, né? Então, essa é a intenção dele. E o nosso objetivo é esse, como seres humanos, é sermos semelhantes a Jesus, ser como Cristo é, né? Eu gosto muito de trazer, eu não achei, mas eu sempre tenho guardado lá numa pasta minha para dar essa aula, que a gente faz muito para criança no Ministério Infantil, que é aqueles recortes de bonequinho. Você corta, né, as folhas dobradas, e quando você abre, eles estão todos iguaizinhos de mão dadas. Vocês lembram disso? Então, isso eu acho muito interessante, porque exatamente é como se você olhasse aquilo, é uma forma, né? Jesus é uma forma e nós fomos criados com esse mesmo espírito que ele tem, a mesma natureza dele, e essa é a intenção do Pai, que todos nós fôssemos reproduzidos a mesma forma de Jesus. Então você pega aqueles bonequinhos, não tem diferença nenhuma, porque você consegue cortar o primeiro e os demais saem iguais. Obrigada. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo para exatamente dizer que, tal como Deus é espírito, nós somos espíritos, né? Basicamente, assim, o mais importante em nós é o nosso espírito. Nós somos três, temos alma, temos corpo, temos carne, né? Mas o mais importante é o nosso espírito. E foi exatamente isso que Deus soprou dentro de nós. Zoe, a própria vida de Deus dentro de nós. Então, quer dizer, a nossa essência é essa. Nós somos espírito. A nossa natureza é essa, espirituais. Então, essa é a intenção de Deus, quando Ele criou todo o homem. Né? E ainda não chegou, esse sonho de Deus ainda não se realizou, porque muitas pessoas ainda não conheceram Jesus, né? Ainda não conheceram esse Deus maravilhoso. Então, tem uma passagem em João, que acho que isso aí está na sua apostila, João 14, 16 e 8, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então a gente vê que o Espírito Santo, está aí na apostila também, ele vem residir em nós quando nós nos tornamos novas criaturas. Então uma pessoa divina passa a habitar em nós. Porque Deus podia ter criado o homem e deixado o homem tomar suas decisões e fazer tudo, mas ele quando o homem se torna essa nova criatura, aquele plano original dele, que Adão e Eva tinham, que era a própria natureza dele, o homem passa a ter de novo comunhão, mesmo espírito, mesma natureza, né? Então, quando a gente vai tratar desse assunto fruto do espírito, estava conversando com uma pessoa sobre isso, e ela estava falando, eu tento produzir o fruto, eu tento manifestar o fruto, mas eu não consigo. Aí eu falei para ela, não vai conseguir mesmo, porque não é baseado na minha força nem no meu desejo somente, é baseado numa parceria que a gente vai estudar aqui com o Espírito Santo. Então a gente pode dizer assim com toda certeza que fruto do Espírito só pode produzir quem é nova criatura. Isso é básico, né?
Então, você pode conhecer algumas pessoas que são controladas, têm domínio próprio, mas ela tem uma personalidade, ela consegue, de alguma forma, produzir alguma coisa desses 9, né, que a gente vai estudar, desses 9 gomos desse fruto. Mas ela não consegue na íntegra. Ela não consegue produzir todos os 9. Por quê? Porque ela precisa de algo mais do que personalidade, do que desejo, do que ensinamento, do que formação. Ela precisa muito mais do que isso. Nós vamos estudar que a gente só consegue mudar nossa maneira de agir, nosso caráter, sermos transformados com essa parceria que o Espírito Santo faz. Então, eu tenho uma passagem também que não está aí, mas eu gosto muito. Aliás, está aí sim, é Romanos 8, 29, mas tem uma tradução da Bíblia Vida que diz assim, ela é diferente do que a gente tem. Ela diz assim, Deus já sabia o que Ele faria desde o início. É aquela passagem que diz que Ele nos predestinou, né? Então, essa passagem é muito legal porque ela mostra assim, que Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Ponto. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Nele, vemos a forma original planejada para a nossa vida. Na verdade, nem é a Bíblia Vida, é a Message. É uma outra tradução. Então, eu achei interessante que diz que Deus já sabia, desde que Ele criou o mundo, Ele já tinha isso no coração dele. Ele queria criar, moldar a vida do homem baseado com esse parâmetro da vida de Jesus. Então, Ele não criou o homem assim, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que pode acontecer. Não, Ele tinha esse objetivo, né? Ele tinha essa intenção, e essa foi a intenção dele, de nos ver nessa forma original que Jesus representa, né? Tudo de bom, tudo de maravilhoso, né, que se pode ter na vida, representando alguém de modelo, é Jesus. Então, essa passagem, nessa interpretação, é muito boa da Message. E em Colossenses 1,15, que também eu peguei aqui uma outra, essa é da Bíblia Viva, diz assim, que nós olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Então, tudo que foi criado, desde, né, a formação do mundo, tudo, a gente vê qual era o verdadeiro propósito de Deus. Então, essa passagem também é maravilhosa. E então a gente sabe, deixa eu ver aqui, o que eu posso passar aqui. Já coloquei aí, que então a intenção de Deus a nos criar é essa, nos tornar semelhante a Cristo. Então, aqui, olha, no novo nascimento, nós temos tudo que precisamos para uma vida vitoriosa. Tudo. Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, que eu vou chover no molhado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E aí, eu vou falar um pouquinho mais para frente, nós formamos aquela parceria perfeita do homem, né? Com todo o objetivo que ele tem de se tornar igual a Cristo, só que não está só. Habita dentro dele o próprio Deus, né? Então a gente tem, mas é incrível, a gente tem que fazer essa pergunta. Se nós temos tudo que precisamos para uma vida vitoriosa, por que nós não usufruímos? Por que nós não temos? Né? O que acontece hoje com a nova criatura, o cristão, que ao invés de crescer, ao invés de tomar atitudes diferentes do que tomava, né? A gente sabe que o homem, quando ele se torna uma nova criatura, ele pensa diferente, ele age diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente. Tudo tem que ser diferente. E por que às vezes a gente continua tendo as mesmas atitudes? Né? Por que a gente não muda? Por que é tão difícil mudar? Por que a nova criatura às vezes não sabe como mudar? Ou ela não sabe de que maneira mudar? Quando mudar? Em que situações mudar? Por quê? Porque exatamente a gente acha que a nossa vida agora, Jesus já fez, já nos salvou, né? E agora depende de nós.
estava lendo essa semana sobre a graça de Deus, eu gosto muito de tocar nesse assunto, né? É que nós não somos nada, a Bíblia diz, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, a gente entende muito essa questão da salvação, que foi pela graça, fomos salvos pela graça. E depois muitos de nós são ensinados de que agora só depende de nós. Não é assim. Nada mais depende de nós. Aliás, se dependesse de nós, onde nós estaríamos? Né? Onde chegaríamos? A lugar nenhum. Então, essa parceria ela é tão importante para tudo na nossa vida. Você se tornou uma nova criatura, não porque você fez alguma coisa, você sabe disso, né? Não que você mereça, não que você faça, que você trabalhe para isso. Nós não trabalhamos para a nossa salvação, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé. E da mesma maneira, daqui para frente, a minha vida de santificação, o meu processo de santificação, o meu processo de produzir fruto, eu não posso produzir sozinho, não posso, não tenho condição, não tenho capacidade para isso como você, de produzir isso. Então, a pergunta, por que a gente não consegue mudar a maneira que pensava, a maneira que agia, a maneira que falava, a maneira que sentia, né? Por quê? Porque a gente quer começar a trabalhar sozinho, e aí a gente começa a lutar com todas as armas, com tudo, e não vamos chegar a lugar nenhum, porque a gente precisa dessa parceria. Então, eu coloquei aqui, acho que é o terceiro. Então, que não basta receber a Jesus, eu tenho que andar nele e crescer. E quando a gente fala em crescer, que é esse processo de santificação, fala em mudanças. Quando uma criança nasce e cresce, ela vai mudando, cada dia mais, né? Cada dia ela vai adquirindo novos hábitos, vai aprendendo coisas novas, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, já não precisa mais de fralda, e ela vai crescendo. Então Deus sabe, nós estamos nesse processo, Deus nunca vai nos exigir de nós que no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou um ano depois, eu já esteja produzindo os 9 gomos desse fruto. Porque Ele sabe que isso demora. Ele sabe disso. Mas Ele sabe, mas ele nos capacita com a presença do Espírito Santo. Né? Então, a gente sabe, em Tessalonicenses diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ou seja, um processo mesmo desse de santidade, crescendo dia após dia, conhecendo mais e mais o nosso Pai, conhecendo cada dia um pouquinho, né, uma migalha do que Ele é, cada dia crescendo, cada dia aprendendo a viver, aprendendo a não ser como era, a não fazer o que fazia, a não se melindrar com tantas coisas. E isso é um processo. Então, ele não cobra isso. Olha, você agora é nova criatura, amanhã você já tem que estar produzindo os 9. Né? Ele não nos cobra disso. Mas Ele quer que a gente desenvolva esse fruto do Espírito, que nada mais é do que o nosso caráter. Esse fruto do Espírito, que a gente não produz sozinho, tanto é que seria fruto da carne, né? Não é. É fruto do Espírito. É algo que acontece dentro do nosso espírito. É algo no interior. Então, tem aqui um outro. O supremo objetivo de Deus é desenvolvermos esse caráter. Quando a gente fala em desenvolvimento, fala em processo. Né? Não é de uma noite para um dia. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, ao me tornar santo, eu assumo novos valores, novas atitudes e caráteres próprios de Cristo. Tem uma parte aqui que você não tem aí, mas em Efésios 4, 22 diz assim também, acho que isso é na Bíblia Viva, diz assim: busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em nós. Então, nessa passagem mostra que a nossa conduta vai mudando na medida em que Deus vai reproduzindo, né, passo a passo. Então, eu tenho certeza assim, que muitas coisas que nós fazíamos já não fazemos mais, muitas coisas que nós falávamos já não falamos mais. Coisas que a gente não sabia que aquilo era ter um caráter
forjado, né, moldado, e você aprendeu coisas de formação familiar, ou então você nunca aprendeu isso com seus pais, mas você um dia descobre que aquilo biblicamente está errado. E você pega aquilo, pega o que aprendeu de bom e pega o que foi de ruim e filtra, né? Filtra com essa base maravilhosa que é a palavra de Deus. Então, essa passagem em Efésios mostra isso, que Deus, Ele quer renovar o nosso interior com tudo isso, né? Então, é uma tarefa do Espírito Santo, é Ele que produz em nós um caráter, né? Tem aí uma passagem de 2 Coríntios 3,18 que fala sobre isso. Vamos abrir aqui, que eu acho que eu não anotei, que fala aqui sobre esse processo de transformação. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa palavra que somos transformados é a mesma de metamorfose, né? Aquela mudança, transformação de uma lagarta numa borboleta. É assim que Deus vê esse processo nosso de transformação, de santificação. E se é um processo, como eu falei, ele não é da noite para o dia. Ele é um processo. Então a gente também não precisa ficar nessa angústia de ainda não ter tudo isso. Você vai ter, você está crescendo, né? Então eu anotei aqui uma coisa interessante que eu li num livro, a história de um canibal. Onde que era isso aqui? É numa dessas ilhas aí achei tão interessante, eu não sei onde eu botei isso aqui. Mas falava assim dessa transformação. Deixa eu ver aqui. Poder efetuar. Está aqui. Que fala sobre essa questão desse processo, né? Uma pessoa que era de um jeito e se transformou em outra. Que é a história de um canibal convertido nas Ilhas dos Mares do Sul. Aí ele está lá sentado ao lado de um caldeirão, na dele, lendo a Bíblia. E aí passa um antropólogo e pergunta para ele: o que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia. Aí o antropólogo vira para ele e diz: mas você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Que esse livro aí é mentira pura? Não perca seu tempo lendo esse livro. E aí o canibal vira para ele: Senhor, se não fosse por este livro, o Senhor estaria neste caldeirão, agora. Né? Porque ele era um canibal. Então, nesse livro ele está falando, entre outras histórias que há, muito interessante que ele coloca, esse processo de transformação. Aquele homem vivia de uma maneira, agia de uma maneira, né? Toda uma criação todos os seus antepassados eram canibais, comiam pessoas, né? E, no entanto, por causa desse livro, né, ele diz para aquele homem: se dê com muito satisfeito, porque se não fosse esse livro, você já estava frito, cozido, assado, né, qualquer coisa. Então, a gente vê que Deus, ele nos mostra como nós podemos mudar. E basicamente nós temos 3 maneiras, isso eu acho que não está na sua apostila, mas nós temos 3 maneiras de mudar. A primeira dela, que é o início de tudo, é a palavra de Deus. Como é que nós tivemos conhecimento sobre Deus, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre redenção, sobre vida de santidade? Como? Pela palavra. Então, o nosso primeiro recurso, nossa primeira estratégia para nós mudarmos é através da palavra. Ela nos diz como nós devemos. Na verdade, é um manual de vida. Como eu vivo? Como é que eu vivo agora? Está tudo aqui. Então, a palavra de Deus é o primeiro instrumento, eu diria, a primeira maneira que Deus pode usar para nos fazer transformar. É o que esse canibal estava fazendo. Ele estava lendo a palavra. E por causa da palavra, as atitudes dele mudaram. O caráter dele foi forjado. A outra que a gente vai estudar muito aqui, que eu já falei, é o Espírito Santo. É através dele, essa parceria. E a última, que a gente vai estudar mais no finalzinho, são através das circunstâncias da nossa vida.
Coisas que acontecem e que a gente vai ser provado se nós mudamos. Né? Às vezes, quantas vezes somos reprovados? Eu recebi aqui desculpe aqui o seu nome? Nicoline. Nicoline nos deu uns livros para nossa biblioteca que a gente está montando aqui na igreja, que é para emprestar livros bons e a gente está montando, está pequena ainda, mas surgiu assim porque todo mundo me pedia muito livro emprestado e eu sempre gostei de emprestar, porque tudo que eu lia, eu queria que todo mundo lesse. E com essa história, ao longo dos anos, eu fui perdendo todos os meus livros, porque eu não anotava e eu não sabia para quem te entregue. Então, a partir de alguns anos atrás, eu comecei a comprar 2. O meu livro, que agora eu quero ter o meu livro, porque a hora que eu quero eu vou lá, procuro e vou ler, né? E eu deixei um segundo para empréstimo. Então, com essa história de segundo, eu trouxe tudo para a igreja para deixar para empréstimo aqui. E ele nos trouxe uns livros, e um dos livros que ele trouxe ontem, eu não vi há muitos anos, Nos Seus Passos, o que Faria Jesus. Né? Quem já leu esse livro? Maravilhoso. Esse livro é exatamente isso que a gente está falando aqui. Né? É como eu poderia agir, como eu deveria agir nessa situação, se eu fosse Jesus, como ele agiria. Então, como eu posso agir? Fazendo o que Jesus fazia. E como Jesus fazia? Bom, entre outras coisas, a gente teria aqui pelo menos 3 passos que a gente podia olhar. É a questão do fruto do Espírito. Temos as bem-aventuranças, que fala sobre todo um procedimento. E 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Então, quando eu vi aquele livro, eu digo, poxa, eu não tinha mais esse livro, que eu com certeza emprestei para alguém e nunca mais voltou, não sei. E agora nós temos aí para empréstimo, um livro muito antigo. E eu fiquei super feliz de ver, já botei lá, coloquei doado por Nicoline e tal, que a gente está aceitando, a Denise também doou uns livros, a gente está recebendo alguns livros, e eu confesso para vocês o seguinte, só vai ficar ali na biblioteca aqueles livros que passarem pelo crivo, porque eu recebi alguns livros que é completamente diferente do que a gente pensa. É outra linguagem, aí não dá. Né? Então, eu tenho tido essa liberdade de dizer para a pessoa, olha, eu vou receber, mas eu vou ler, eu vou ver se ele está de acordo com o que a gente crê, de acordo com o que a Bíblia fala, não o que eu acho, o que o Elin acha, mas de acordo com o que a Bíblia fala. Então, a gente está criando aí essa biblioteca muito legal. E esse livro é exatamente isso. Meus passos, o que faria Jesus? É isso que a gente tem que perguntar toda vez que a gente estiver numa situação, numa circunstância, que a gente está para tomar uma atitude, está para responder alguém. Né? Toda hora você está fazendo isso. A nossa vida é essa, é relacionamento. É relacionamento em 3 situações, né, que a gente tem que todo dia lidar. Ou é meu relacionamento com Deus, ou é meu relacionamento com o próximo, ou comigo mesmo. E até mesmo com o diabo. Como é que eu me coloco diante dele? Como é que eu sei como confrontar uma situação onde eu sei que o diabo está agindo? Eu tenho autoridade, foi delegado para mim uma autoridade. Então, eu só fico sabendo disso tudo através da palavra. Então, como eu me relaciono com Deus? Será que toda hora eu estou zangada com Deus? Poxa, mas eu fiz isso, e não aconteceu. Ainda tem gente questionando isso, que é o seguinte, o problema não está com Deus, o problema está conosco. Ontem mesmo uma pessoa falou para mim, Denise, eu fiz isso, e eu estou muito triste, porque não aconteceu, Deus não se lembrou de mim. E você tem que dizer assim, com todo carinho, dizer, olha, meu querido, Deus não falha nunca. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Talvez você está esperando uma coisa, mas você não está ainda num patamar de entendimento, não está com a motivação correta. Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa assim, tipo, para cumprir um ritual, para cumprir alguma coisa, mas a motivação está errada. Então, as coisas tardam a acontecer na minha vida, na sua. Isso não é culpa de Deus. Então, quer dizer, a gente vai vendo assim, quão maduro um cristão está, uma nova criatura está, quando ela tem esse perfeito entendimento, essa relação com Deus,
com ela mesma, sabendo quem ela é, sabendo que nenhuma acusação vem de Deus, nenhuma. Essa mesma pessoa estava me falando ontem, porque Deus está me acusando. Eu falei, pera, Deus não acusa nunca. A Bíblia deixa bem clara quem é o acusador da nossa alma. Ele é o enganador, ele é o acusador, ele é o mentiroso. Então, a gente ainda vê assim, crentes tão imaturos de que não sabem, não conhecem a Deus. Né? Então, por isso que qualquer assunto, gente, que a gente vai falar sobre vida espiritual, esse assunto é o mais básico. Se você não conhece o teu pai e não se conhece, então você vai viver toda a sua vida culpando Deus, culpando as pessoas pelo seu insucesso, pelas suas fraquezas, por suas derrotas. Alguém tem que pagar o pato. Né? Quando a gente sabe que a gente tem que examinar a nós mesmos, julgarmos a nós mesmos. Né? Ontem o Aline estava falando sobre isso, da gente nunca espere nada de ninguém, espere sempre tudo de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, estava falando que eu tive que ao longo dos anos aprender, estou aprendendo, né? Não cheguei, estou tão longe de chegar onde deveria, mas uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: eu não me decepciono com as pessoas. Eu não me decepciono porque eu aprendi isso, porque eu sei que sempre alguém vai estar decepcionado comigo, e eu sempre vou estar com alguém, porque essas pessoas não são perfeitas, como eu não sou. Então eu não vou ficar agora arrasado porque você falhou comigo. Porque eu entendo isso, porque um dia eu vou falhar contigo, amanhã talvez. Então a gente vive nesse processo. E quando a gente entende essa relação, que perfeito é só Deus, meu marido não é perfeito, minha esposa não é perfeita, meus filhos, tudo, minhas expectativas com relação a tudo, seja de igreja, seja de tudo. Então a gente vai viver melhor. Quando a gente aprende a lidar com isso. Quando a gente aprende a lidar que a nossa luta não é contra a pessoa. Essa pessoa, fulana de tal, a minha luta não é contra ela. A palavra de Deus diz, é contra o que está agindo através dela. Então, quando a gente começa a ter essa visão, a gente começa a mudar. A gente começa a mudar e aí você não se decepciona, porque o problema não é aquela pessoa. O problema é o que está agindo com aquela pessoa. Né? Isso somado com a nossa imperfeição, então nós vamos viver o resto da vida frustrados, arrasados, porque ninguém nunca vai nos completar totalmente. Ninguém nunca vai nos entender. Né? Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... E é sempre ninguém. Né? Quando a gente não faz a nossa parte. Então, você vê diversas situações na Bíblia, de Jesus se colocando em situações ali, desde lá todo o ensinamento dele, dos discípulos, até a hora da cruz. Jesus não se decepcionou com ninguém. Ele não fez um sermão dizendo, olha, eu esperava que vocês fossem fazer alguma coisa para me livrar dessa cruz. Eu esperava que vocês fossem me defender. Mas na hora crucial todo mundo sumiu. Todo mundo ficou com medo. Nem orar comigo vocês oraram. Né? Então, Jesus sabe qual é a nossa essência. Tem um versículo que ele diz que ele sabe que nós somos pó. Então ele sabe disso, nós temos que saber também, né, que o meu marido não é o suprassumo de tudo e que ele vai falhar comigo. E eu vou ter que praticar o que a palavra fala em 1 Coríntios 13. O amor, tudo sofre, tudo espera. Só que esse amor que a gente vai estudar do fruto, não é o amor, como ele tem sido falado aí todo esse tempo na escola, nas nossas igrejas. Não é amor sentimento. É um amor ágape que a gente vai estudar, né? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu coloquei aqui em que consiste o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. E ali a gente já vê 2 frutos, né? Que a gente poderia botar no plural. 2 frutos. Então, o reino de Deus poderia ser descrito com tantas outras formas. Mas fala em 2 dele, paz e alegria. Primeiro que justiça é tudo. Né? Justiça é a minha base, é o fundamento que eu tenho para poder viver. E saber quem eu sou em Cristo. E a gente já falou isso, que esforço não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com crescimento, mais
do Espírito Santo. O meu esforço e o Espírito Santo, que a gente vai falar sobre essa parceria. Então, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, tem 3 coisas que a gente vai falar. Nossa antiga maneira de viver tem que ir embora. Tem que ir, né? Embora. Tem que ter mudança. A gente não pode mais continuar vivendo da mesma maneira. Da mesma maneira, não mudou nada. Você aceitou Jesus, se tornou uma nova criatura e você continua tendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Não há mudança. Então isso não pode. Outra coisa, deixar o Espírito Santo transformar, já falamos sobre isso, na maneira de pensar, e adquirir o caráter de Cristo, que são hábitos novos, coisas novas. Ah, mas eu sou assim, minha personalidade é assim, não vai mudar nunca. Muda sim. Muda sim. Todos nós temos que mudar todos os dias. Quando a Bíblia fala em conversão, conversão não foi só naquele dia, em 1929, que você levantou a mão. Conversão é todo dia, é mudança de direção, né? Arrependimento, mudança de mentalidade. E aí a gente fica tentando levar a nossa vida sem isso. Sem essa coisa diária de uma análise da nossa vida, né? Quando a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. O que eu estou fazendo que eu posso ser melhor? O que eu estou fazendo que eu posso agir de outra forma? Não cobrar tanto das pessoas, não exigir tanto das pessoas, não me lembrar tanto, entendeu? Tudo não me toque, tudo me ofende, tudo me... Então, o que eu posso fazer? Então, eu coloquei aqui, caráter é a soma dos nossos hábitos. Ou seja, caráter e fruto do Espírito que a gente vai falar é como eu ajo todos os dias. A gente vai ver que esses 9 frutos que a gente vai falar, a gente pode dividir alguns deles, é como eu me relaciono com Deus, é como eu me relaciono com o próximo, é como eu me relaciono comigo mesmo. Então, é como eu ajo todo dia. Então, o fruto é o resultado da presença do Espírito Santo em nós. E ele deve ser visto pelas pessoas e praticado. Ele não é algo interno, né? Estava lembrando daquela passagem de Zaqueu. Zaqueu, antes de subir naquela árvore, ele era um homem. Com toda a sua vida normal, né? E com suas atitudes de um homem do mundo. De um homem sem a presença de Deus. Mas, no final da conversa dele, na casa dele com Jesus, Jesus diz assim, eu vi, né? Hoje houve salvação nessa casa. Jesus viu uma mudança. Então, essa questão do fruto não é algo que eu digo para você assim, ó, você pensa que eu não tenho fruto, mas você não sabe de nada, porque está aqui dentro. Tá? Então não vem me julgar não, tá bom, Tony? Eu tenho todo o fruto. Não adiantou. Por quê? Porque o fruto eu tenho que mostrar. Né? O fruto não fica escondido lá dentro da terra. O fruto fica onde? Fica visível, na árvore. Então ele tem que ser visto. Então temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Nem que seja assim, a primeira coisa básica. Eu preciso mudar. Primeira coisa, preciso mudar. Todos nós reconhecemos que precisamos mudar. Porque se a gente não reconhece, não, eu estou bem, muito obrigada, não preciso mudar. Quem tem que mudar são as pessoas. Eu estou ok. Eu estou ok. Está tudo em cima. O problema não sou eu, o problema são as pessoas. Pronto. Não dá nem para começar. Né? Então, o propósito da presença do Espírito Santo é essa frutificação. É isso que a gente vai falar. Todas as vezes que eu produzo fruto, eu manifesto a própria imagem de Cristo. Todas as vezes. Todas as vezes. Que eu tenho uma paciência com uma pessoa. Toda vez que eu me domino. Né? Nós podemos nos dominar em todas as áreas. Desde eu comer um doce que eu não devo comer, porque eu já comi 4, eu quero comer o 5º. A gente pode fazer isso. Né? Só que eu tenho estudado muito sobre isso, que a gente quer fazer isso tudo com a nossa força. Né? Mas olha, gente, sem mim nada podeis fazer.
Até para eu poder rejeitar um doce, eu tenho que contar com a força do Espírito Santo. Eu tenho que contar com Ele. Eu tenho que contar com uma vida de oração, sim. Dizer, Senhor, me ajuda a me controlar quando eu vejo o 5º doce, porque eu não me satisfaço com 4. Né? Eu não me satisfaço com um pão francês quentinho. Eu quero 2. Né? Como é que eu faço isso? Além toda a minha força de vontade em controlar. Eu preciso orar, eu preciso deixar o Espírito Santo controlar a minha vida. Né? Eu preciso, isso é um exemplo, mas quantas coisas que a gente faz, quantas, e a gente não fica nessa dependência do Espírito Santo. A gente fica só lutando e não consegue nunca sair, porque não vamos conseguir mesmo. Então, os discípulos de Jesus, está lá, todo mundo conhece em João, serão reconhecidos pelo amor e por produzir muitos frutos. Essa passagem a gente tem que ler. Uma eu não preciso ler. Serão conhecidos, meus discípulos, pelo amor. E vamos ver essa outra aqui em João 15:8. Que diz claramente de que maneira nós vamos ser conhecidos. Pelo fruto. João 15:8. Eu estou totalmente por fora do horário. Se alguém não me avisar... Acabou? Ninguém fala nada, eu vou em frente. 15 o quê? Acho que é essa aqui, deixa eu ver se é. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? 5 minutos. Então, Jesus está falando que o Pai será glorificado através de nós quando nós frutificamos. Então, gente, olha que coisa maravilhosa a gente poder, que privilégio a gente poder participar em Deus ser glorificado através das minhas atitudes, quando eu dou fruto. Então, ser conhecido pelo amor é o primeiro fruto, aliás, é o fruto mais importante, eu diria assim, né? Mais importante não é, porque são 9 juntos. Eu diria que é tudo, amor é tudo. Quando eu amo, eu tenho paciência, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu me domino. Quando eu entendo o que é amor, né? Que é tudo, amor é tudo. Mas aqui ele fala que Deus vai ser glorificado na nossa vida quando nós produzimos fruto. Amamos, né? Perdoamos, essas coisas todas que a gente sabe que são básicas. A gente vai ver na outra aula a diferença entre frutos e dons. Então, rapidinho aqui. O fruto do Espírito é a base, a parte central e principal para o exercício dos dons. Então, a igreja hoje, ela procura os dons, porque dons é espetacular. Mas ela não quer saber do fruto. Né? Ela quer dom. E eu acho que tem que querer mesmo. A Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Está tudo certo. Mas o que adianta eu produzir, eu ter dom de espírito e não ter, e ser zero de caráter, ser zero de fruto? Né? A gente vê aí ao longo dos anos quantas coisas se fazem em nome de Deus, profetizando e falando tanta coisa, e a pessoa não paga a sua conta em dia, está devendo fulano, está devendo fulano. Que tanto dom? O que adianta ter dom? Se eu não sei me comportar, se eu não sei pagar a minha empregada doméstica, porque ela trabalha, ela tem que receber. Aí eu não, pego o dinheiro da empregada e uso para outra coisa. Né? Então, a questão do caráter fala de uma integridade, é igual aquela história do cara que foi pego, ele comprou pizza, encomendou pizza e levou para casa a pizza. Quando chegou em casa, Niki, ele abriu a caixa de pizza, estava lotado de dinheiro, porque o dono da pizza guardava toda a entrada dentro da caixa de pizza, e na hora de levar, trocou. E ele ligou e falou, olha cara, você não mandou a pizza, você mandou uma bolada de dinheiro. O cara disse, poxa, você é o máximo, cara, isso não existe. Você está em extinção, eu vou aí pegar. Só que ele foi junto com a televisão para filmar ele, para dizer, existe alguém ainda íntegro, que tem caráter. Aí ele disse, calma, cara, eu não posso sair na televisão. Por quê? Não, porque eu estou num hotel e essa mulher não é minha mulher. Não, eu não posso sair na televisão. Mas, cara, eu pensei que você fosse um cara íntegro. Não, eu sou, mas eu sou meio íntegro. Né?
Então, na Bíblia não existe meia integridade. Você não tem meio caráter, né? A Bíblia nos coloca o seguinte: eu tenho que ser tudo. Eu tenho que ter tudo. Então o cara foi maravilhoso, ele ia devolver o dinheiro, ele não pegou um centavo, mas ele estava no crime, né? Estava no crime. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí, que a igreja, ela aumenta tantos dons, esquece do caráter. A gente vai estudar um pouquinho isso na próxima aula.